Estamos no ar! E diretamente da Itália chegou hoje a informação de que Lewis Hamilton, entre aspas, estreou a sua Ferrari, bateu durante teste lá em Montmeló, lá em Barcelona, na Espanha. Guilherme Longo, como você observa, já está aqui ao meu lado para dar os detalhes sobre essa batida de Hamilton com o seu SF23, não é mesmo, Gui? Seja bem-vindo. Nada preocupante, mas, no caso, o Hamilton, de fato, bateu a sua Ferrari. É isso aí. Salve, salve, galera. Um abraço para todo mundo aí que está acompanhando mais um vídeo, ou está acompanhando em áudio também. A Ferrari está fazendo uma sessão de 3 dias de teste lá no circuito de Barcelona, na Catalunha. Ontem, terça-feira, hoje... Isso, hoje é quarta. Hoje é quarta, ontem terça. Eu também estou perdido, fica tranquilo. É férias, não tem como. Então, na terça-feira, teve o início ali dos processos. O Leclerc andou a maior parte do dia, o Hamilton foi só no trecho final, e hoje, teoricamente, seria uma inversão. Hamilton anda mais e o Leclerc assume o carro no fim do dia. Mas, segundo as informações que vieram da Europa pra gente... Especialmente do motorsports.com da Itália. Isso, nossos colegas do Motorsport Itália que sabem tudo e mais um pouco. Estão trabalhando pra caramba esse ano aqui. Tão felizes também, né? Mas eles falaram que aconteceu o seguinte, às 11 horas no horário local, 7 horas da manhã aqui em horário de Brasília, o Hamilton perdeu o controle do carro no final da reta principal e acabou batendo na barreira de proteção da curva 1. Então, alguns danos no carro, danos de suspensão que forçaram, né, ao trabalho dos mecânicos. E aí cria uma certa interrogação, né? Vai conseguir voltar a andar hoje? Não vai? Vai ter que alterar? Lembrando que é um teste de 3 dias que eles marcaram lá em Montmeló, terça, quarta e quinta-feira, que também está previsto para andar não só Hamilton e Leclerc, mas também o piloto reserva, Antonio Giovinazzi, que já tem experiência de Fórmula 1, corre com a Ferrari hoje no WEC, e também os pilotos da academia da Ferrari. E vale lembrar que o Jérôme D'Ambrosio, que é um cara que veio para a Ferrari vindo da Mercedes, né, ele está analisando ali a telemetria do que pode ter acontecido com o carro da Ferrari, eu ia falar o carro da Mercedes, mas o carro da Ferrari, né, e aí, como o Guilherme falou, eles estão avaliando o que vai ser o dia de amanhã, né? De fato, a programação desta quarta-feira foi cancelada, né? Até para você ter ali, além do entendimento, também consertar a equipe, consertar o carro, ver as extensões. Ele precisa olhar a telemetria também, né? Ver o que aconteceu, se foi um erro dele, se foi um problema do carro. Pode ser mecânico, né? Exato, pode ter acontecido muita coisa. É um carro que não é novo, é um carro de 2 anos atrás, então já teve a sua cota de quilometragem, então também pode ser um problema mecânico, não necessariamente uma falha do piloto. Acontece do mesmo jeito que pode ser culpa do Hamilton também, perdeu o ponto de frenagem, alguma coisa assim. O mais importante o Hamilton, em algum momento, ele ia bater pela primeira vez. E eu acho até mais interessante que tenha sido nessa condição, o teste fechado com um carro antigo, e o teste que não tem público, não tem televisão, não tem nada, porque tira um pouco da pressão. Eventualmente aconteceria. Eu acho que se fosse, sei lá, uma batida no primeiro treino livre do GP da Austrália, a proporção ia ser outra completamente diferente. Ou até mesmo na pré-temporada, porque isso acaba atrapalhando também toda a programação da pré-temporada, quilometragem num carro que você precisa aprender, entender como é que fazer a famosa correlação, enfim. E é um carro novo, então já entra na cota do teto de gastos e muita coisa. É bom ele bater esse porque esse tá livre. Se for para tomar susto, que seja agora. Exato. Né? E aí também a programação da quinta-feira ainda ela está sendo avaliada, então certamente você que está acompanhando a gente, fique ligado no nosso site, no motorsport.com, para alguma atualização sobre este caso, né, porque seria destinado a novatos, né, a jovens e também reservas, e até um belo rodízio ali, mas por conta de ser um carro batido, né, que pode ter algum tipo de problema, a Ferrari quer oferecer um carro em perfeitas condições a esses pilotos. Então, provavelmente, Hamilton e ou Leclerc voltarão à pista nesta quinta-feira. Possivelmente mais o Hamilton, né? Porque ele que teve o tempo dedicado, né, bem prejudicado, o Leclerc assumiria só no fim do dia, então seria uma situação de repetir amanhã o que aconteceria hoje, né? Hamilton a maior parte da sessão e Leclerc pegando as 2 horas finais. Aí tem que ver essa questão dos novatos, né? Porque Dino Beganovic, Arthur Leclerc, tem alguns nomes ali que estão esperando para guiar esse carro. E é até interessante falar que o foco dos testes de Barcelona agora para o Hamilton especificamente está em 2 áreas, prática de largada e de box. Procedimentos diferentes, Ferrari tem mecânicos diferentes, tem um organograma diferente, então tem as suas variantes também. Então é importante treinar.
Até, vamos lembrar, semana passada, quando o Bortoleto faz o teste com a Sauber em Imola, o foco também era esse, era largada e pit stop. Então, um programa mais completo em termos de o que o Hamilton precisa aprender. E ele volta para o carro semana que vem ainda, né? Ele vai fazer o teste da Pirelli, 2 dias com o carro de 2024 adaptado para receber os pneus de 2026. Então é mais uma chance que ele vai ter também de adquirir quilometragem, porque o da Pirelli, o foco é andar na pista. Sim, a questão dos pneus. Mas vale lembrar, deixar bem reiterado aqui, Hamilton nada sofreu. Sim. Saiu caminhando, voltando com as suas próprias forças, mas danificou bem o SF23 disponível lá em Barcelona. Eu sei que esse é um vídeo que a gente está focando aqui Hamilton-Ferrari, mas também o noticiário trouxe uma questão aí com o ex-piloto, né, Guilherme? Que também era comissário. A gente teve uma notícia hoje muito interessante que a FIA anunciou a saída de Johnny Herbert, que ele ocupava o cargo de comissário da FIA para a Fórmula 1 representando os pilotos. Vamos lembrar, né? Todo o GP você tem os comissários da FIA, os comissários fixos, o comissário local, que geralmente é um convidado, e um comissário piloto, que traz o ponto de vista menos técnico, menos regimentário, para falar mais da questão de pista. E a FIA achou que existe uma incompatibilidade entre os dois lados da vida profissional do Johnny Herbert. Um lado como comissário da FIA e outro como comentarista da Sky Sports. Então, por isso, eles resolveram desligar o Herbert dessa função. Assim, dá para entender o ponto de vista da FIA, apesar de muitas demissões polêmicas nas últimas semanas e meses, essa realmente faz sentido. Porque você tem o cara que tá ali, que tá ajudando a tomar as decisões de punição, etc. E ao mesmo tempo ele atua como comentarista. E é um cara que dá muitas entrevistas também. O Herbert é um cara extremamente midiático. Bem vocal, né? Então, de fato, existe uma incompatibilidade dessas coisas. A FIA tá num momento em que ela é muito criticada por falta de profissionalismo dos comissários. E você ter o Herbert fazendo todas essas coisas por fora, de fato, cria uma interrogação. E justo no momento que a FIA está tentando profissionalizar os comissários, a gente deu essa semana a notícia que a FIA vai criar como se fosse uma escola de comissários para ter aí comissários mais profissionais, mais fixos daqui em diante. E uma coisa que eu percebi até, Gui, entrevistando pilotos brasileiros que foram, ou são até comissários, no caso do Henrique Bernoldi, Giafone, Burti. Eles, falando mais com o Bernoldi e o Giafone, eu nunca cheguei a conversar com o Burti sobre isso, mas a FIA ela é bem conservadora em relação ao que você pode falar para a mídia sobre o seu trabalho de comissário. Então eles ficam muito em cima sobre o que você fala, e certamente aquilo que o Herbert deve falar no ar não deve estar agradando muito, né? Vocês já devem ter lido muita coisa no Motorsport de declarações do Herbert. Isso que o Eric falou é verdade. O ano passado a gente teve aqui em Interlagos o TCR World Tour e o cara que fazia esse papel do Herbert no TCR era o Pedro Lamy. Bem lembrado. E eu tive a oportunidade de entrevistar o Lamy e eu lembro que quando eu falei que eu queria gravar uma entrevista, ele, mas eu não posso falar do meu trabalho aqui como comissário. Posso falar sobre TCR, mas não o trabalho de comissário. Então, de fato, existe essa separação. E aí é uma questão de ponto de vista. A FIA acredita que você não pode ficar dando muito pano para manga com declarações para a mídia em relação ao trabalho, até para ela não ser a vidraça. Mas enfim, como eu disse agora há pouco, fique ligado no motorsport.com para alguma atualização, especialmente sobre o dia da Ferrari e o que vai ser amanhã, né? Como que eles vão à pista na continuidade desses testes em Barcelona, tá legal? Muito obrigado ao Guilherme, obrigado a você que nos acompanhou. Fique ligado, fique conosco nas redes sociais também. Um grande abraço, tchau, tchau.